o lajadense André Barbieri já reside há mais de uma década. E a gente já falou em algumas oportunidades com o André aqui ao vivo, com reportagens também, quando ele estava buscando vagas nos Jogos de inverno das Paralimpíadas de Inverno, agora os Jogos das Olimpíadas de Inverno de Pequim. Ele conseguiu essa participação e não foi simplesmente uma participação, ele ganhou o carisma. Por onde ele passa, ele normalmente consegue isso por toda a sua história. Eu vi que teve muitas coincidências, né? No dia da prova final, ele participou em 2 modalidades, ficou em 13º lugar em ambas, e no dia de uma das provas era aniversário da sua filha, aniversário também do dia em que ele perdeu a parte de uma das suas pernas. Então, realmente são histórias que marcam. E aí, para fechar com chave de ouro, o cara foi convidado para ser o porta-bandeiras da delegação brasileira. E, bom, para falar de tudo isso e mais um pouco, André Barbieri está aqui conosco. Em primeiro lugar, aí quase meio-dia, né? Um pouco antes do meio-dia, um bom dia para ti. Como é que tá o clima? Como é que tá a temperatura aí em Santa Bárbara nesse momento? Prazer falar contigo e desejar parabéns por tudo que tu conquistou aí e representou muito bem o nosso Vale do Taquari, André. Boa tarde. Boa tarde, tudo bem? Obrigado pela introdução aí. Tá bonito o dia, tá chovendo e aqui não chove muito, então tá bem-vinda a chuva aí para terra. Pois é, fala um pouco de toda essa tua trajetória, para quem talvez não conheça tão bem a tua história, né? Como foi para chegar até aqui e disputar esses Jogos Olímpicos, para depois falarmos um pouco mais da competição e dessa emoção final de ser porta-bandeira, mas um pouco da história de André Barbieri. Quantos anos aí já em Santa Bárbara, nos Estados Unidos? Tem 15 anos já. 15 anos. Bom, e aí em meio a isso teve aquele acidente, né, que você acabou tendo que amputar parte de uma perna e a partir daí a sua história como para-atleta se desenvolveu e não foi pouco, né, André? Foi, deu um problema aí em 2011, mas transformamos o problema em oportunidade. E foi justamente, né, numa pista de esqui que você acabou agora disputando nas 2 modalidades ali do esqui, do snowboard, e foi justamente numa pista de snowboard que você acabou tendo essa lesão e ter que fazer essa operação e nada disso te impediu, né, de chegar até onde chegou. Fala um pouco mais aí, relembra, depois de 2011, o que veio depois? Foi um acidente, foi feio, né? Poxa, podia ter perdido a vida ali, mas felizmente foi só a perna. Na época foi bem difícil, né? Para todo mundo, para toda a família, para amigos, para namorada, hoje esposa. Ninguém quer perder uma perna, né? Então foi foda. Mas utilizei aquilo como uma coisa para me catapultar para objetivos maiores e pelo esporte eu fui atrás de grandes oportunidades, né? E foi que 11 anos depois consegui chegar nas Olimpíadas no esporte que me custou a perna. Então, eu sou muito grato por tudo que aconteceu e muito feliz pelo final dessa história aí. O que dá para falar, André, a questão da sua evolução como atleta, né? Você disse que pegou esse problema, usou como motivação para seguir numa modalidade diferente, mas seguir fazendo aquilo que gosta. Como tu resume o atleta que era antes do acidente e o André que é agora? Eu sempre fui apaixonado por esportes, é uma coisa que veio dos meus pais, né? Eles sempre mantiveram a saúde e a capacidade física em primeiro lugar e então aquilo foi passado para nós, para mim, para meu irmão, né? Uma história que muitos de vocês já conhecem, né? Todos aí já jogaram futebol em campeonato e eu também competi pelo Bira no basquete, então tinha já competido algumas vezes em alguns esportes, mas o fato foi que depois do acidente foram surgindo oportunidades porque eu fui atrás e transformei o esporte numa espécie de carreira também, né? Eu vi que o triatlon ia ser a primeira vez do triatlon nas Paralimpíadas no Brasil, e aí eu tentei ali conquistar a glória de chegar nas Paralimpíadas para representar o Brasil no Brasil, né? E não deu certo, mas eu vivi muitas aventuras com o triatlon, aquilo foi muito legal, mas a diferença foi que antes era mais recreativo e depois se tornou um negócio sério, porque quando
quando se compete naquele nível ali, o negócio tem que ser assim, meio que uma profissão, né? Tem que ter muito mais seriedade com o esporte. E cheguei onde cheguei, né? Pois é, então fala de como foi chegar até essas Paralimpíadas de Inverno em Pequim, você que competiu no snowboard, também no snowboard cross, né, e no banquet slalom. As duas competições você ficou na 13ª colocação, mas chegou até, passou de fases, né, de etapas, e olha, para quem vê as imagens, não é pouca coisa que tu faz, né? Em cima da prancha, eu acho que é o nome, né? Eu não sei certo, mas enfim, fala um pouco de como é que foi participar e esse resultado aí que você conquistou, não só o resultado da 13ª colocação, mas também o reconhecimento, me parece, não só do Brasil, mas do mundo, né, André? Foi. O negócio não é fácil. Eu também, aqui eu moro bem longe da neve, então eu não treino na neve toda hora, né? Eu me mantenho em forma e faço alguns exercícios que é como uma espécie de mímica para a neve, mas é nada como treinar mesmo no esporte que você quer praticar, né? Quer competir. Então, tiveram competições chave que em algumas eu acabei indo bem, e aquilo ali foi o que me garantiu a vaga para as Olimpíadas, né? Que eram ah, 20 vagas, eu acho, na minha categoria. Então, pelo fato de eu não morar na neve, não ter tanto tempo de treino como vários dos atletas com quem eu competi contra, eu já sabia mais ou menos onde que eu ia, em que lugar eu ia ficar, né? É óbvio que eu também estava esperando uma surpresa e por conta de sorte, o que podia acontecer no cross de algumas pessoas caírem e tal, eu ir melhor, mas o pessoal erra muito pouco, né? Então, eu cheguei mais ou menos onde eu esperava chegar, não tem como eu, um atleta de Lajeado, e agora também moro na praia, moro a 6 horas da montanha, não tem como eu entrar no ônibus e querer sentar na janela. Então eu não estava esperando medalha, né? Mas só o fato de eu ter chegado ali, para mim já foi uma vitória, sabe? Foi uma vitória para todos nós, para mim, para minha família, para meus amigos, para Lajeado, para Rádio Independente, para mim isso foi uma vitória, sabe? Independente, se eu tivesse tirado o último, eu ia estar feliz igual, né? Então essa é a história. E você fala que por morar longe da neve dificulta os treinos, dificulta não ter realmente o campo de jogo, digamos assim, né? E aí você treina numa espécie de um lugar que projeta aquilo que vai ser na hora da prova. Mas pretende talvez ir mais para perto, num local adequado, para numa possível outra competição chegar mais longe? Ou essa, aonde você chegou, como você disse, já é uma grande conquista e fica por aqui? É que eu contei só parte da história. O fato de eu morar longe da neve é um fator. O outro fator é que eu não tenho mais 20 anos para seguir uma carreira no snowboard, sabe? Eu tenho família e o meu emprego agora são a prioridade, né? Eu trabalho com uma empresa de próteses aí, então sustentar a família é a prioridade. Eu tenho patrocinadores e muitas oportunidades. A própria Confederação Brasileira de Esporte da Neve, é graças a eles que eu cheguei nas Olimpíadas agora, porque a gente fez treinos estendidos na neve, sabe? Eu fiz training camps na Europa. Eu fui uma vez para Holanda só para treinar na neve. Aí outras vezes a gente usou a oportunidade de algumas provas. A gente chegou, fez 10 dias de treino intensivo, fez prova. E aí foi para outro país também na Europa, mais 10 dias de treino intensivo. Então teve essas oportunidades aí. Eu me mudar agora para mais perto da neve não é a menos que surja alguma oportunidade, eu consiga seguir fazendo dinheiro, não está nas cartas, né? O que está nas cartas, a prioridade é a família, né? Então eu sei que eu tenho condições ainda de ter outra Olimpíada se eu for atrás, e eu sei no que eu preciso trabalhar, sabe? Então, eu posso evoluir bastante ainda, né? Porque eu tenho bem menos experiência que a maioria dos atletas contra quem eu competi, só que eu estava lá competindo, eu vi onde está o nível, eu sei quais são as minhas dificuldades, então, onde eu tenho que trabalhar, sabe? Eu não tenho tanto tempo, mas eu não posso usar isso como uma desculpa. Eu tenho objetivos e eu sei
quando eu chego na neve, o que eu tenho que trabalhar para melhorar. Então, se responde a tua pergunta. Você falava antes, André, sobre triatlo, né, que foi uma tentativa sua em 2014 nas Olimpíadas do Brasil. Além das Olimpíadas de Inverno, tem as Olimpíadas, né, que acontecem a cada 4 anos. Agora vai ser um período até mais curto, porque a última, né, a pandemia acabou atrapalhando, mas então nós estamos aí há pouco menos de 3 anos para mais uma Olimpíada. Você pretende disputar alguma modalidade ali? O próprio surf, né, você surfa também. Eu não sei se agora, se é uma oportunidade ali, se você teria condições de chegar a umas Olimpíadas, ou o que você projeta além das Olimpíadas de Inverno, que essa, pelo que você falou, está no alcance aí, está na meta aí para daqui 4 anos. Isso. As de inverno, se eu seguir bem ranqueado, já está um pouco engatilhado, porque eu sei o trabalho que tem que ser feito, então, sabe, é só eu fazer algumas competições ali para me manter no ranking, e quando chegar mais perto das Paralimpíadas, aí mais períodos estendidos, mais competições, para mim chegar no lugar onde eu tenho que chegar para ir para fazer o time de novo das Olimpíadas. E isso de inverno. No verão, não vai ser agora em Paris, em 2024. Então, não tem como eu simplesmente pegar um esporte agora e chegar num nível olímpico. É bem difícil, sabe? Então, sim, o surf é a minha maior paixão, e se o surf chegar nas Paralimpíadas, talvez nas próximas, em Los Angeles, em 2028, eu adoraria poder representar o Brasil, né? E é óbvio que isso ali vai ser mais difícil, tem muito mais surfistas adaptados no Brasil do que tem snowboarders, então eu vou ter que trabalhar, porque tem todo o lado competitivo de tu se dar bem nas competições, e tem a politicagem também, de conhecer as pessoas certas. Eu não conheço muita gente dentro da parte do surf, então eu tenho que participar de mais provas, né, de surf, que estão agora está começando a ficar mais em evidência o surf adaptado, então estão tendo mais provas, porque ele foi a primeira vez do surf foi agora em Tóquio, né, então isso nas Olimpíadas normal. Às vezes, para um esporte chegar das Olimpíadas normal para as Paralimpíadas, pode demorar 10 anos, pode demorar 20 anos. Então, eu espero que eu chegue lá, que eu ainda esteja competitivo, e com certeza isso aí seria um sonho, porque o surf, para os que me conhecem bem, sabem que foi a razão pela qual a gente se mudou para cá, e é o que tem guiado a nossa vida, mais ou menos. André, você falou antes da sua empresa de próteses, que no momento tem um foco para isso, para a família, né? E o esporte vem como uma consequência de um amor que você tem. Pensa talvez também no futuro trabalhar com o esporte, mas não como atleta, talvez abrir alguma coisa que pegue em jovens talentos, enfim, não sei, algo na área do esporte que não seja propriamente competindo? Com certeza, eu estou aberto a oportunidades, né? Se surgir a oportunidade, obviamente, eu adoro esporte. Se eu puder ajudar alguém com isso, sim, adoraria. André Barbieri, lajadense, que participou das Paralimpíadas de Inverno em Pequim. Eu queria que você falasse agora da emoção. Primeiro, de ficar sabendo que você seria o porta-bandeira da delegação brasileira. Foram 6 brasileiros, né, que participaram, e parece pouco, mas foi a maior delegação até aqui da história do Brasil nos Jogos de Inverno. E lá dentro, como é que foi pegar a bandeira na mão e receber o carinho de todo o povo lá na China? Foi incrível. Foi um dos maiores momentos da minha vida. Talvez de emoção foi o maior momento, porque ali eu carreguei o país inteiro comigo, né? Eu tinha todo mundo que estava ali comigo, todas as 18 pessoas da federação, mas também, poxa, passando no Sport TV, né? Toda a minha família assistiu, todos os meus amigos, então tava todo mundo junto comigo naquele momento ali. Foi muito emocionante, sabe? Foi do momento que o chefe de missão do Brasil, ele me chamou no apartamento dele, eu tenho que conversar contigo. O que eu fiz, né? Mas não tinha feito nada, então fui para lá de sangue doce. Aí ele falou, pelo teu resultado, pela tua história no esporte e tal, a gente quer te convidar para ser o porta-bandeiras, né? Daí ali eu já
ali eu já meio que enchi os olhos da água, né? E aí ele pediu, aí eu queria saber se tu aceita. Eu falei, é claro que eu aceito, né? E aí já dei um abraço nele e fui pro meu quarto para a sacada e já comecei a gritar e chorar de emoção. Só que a notícia não era pública ainda, então eu falei só para meus pais e não podia falar para ninguém ainda. E aí depois eles falaram que a gente podia dar a notícia, então foi muito emocionante, sabe? A gente chegar lá no estádio, aquele estádio é muito lindo, sabe? A gente foi a única vez que eu vi alguma coisa na China, porque fora aquilo ali, na montanha, por causa do Covid, era bem restrito o que a gente podia fazer. Então, ver aquele estádio de perto, aquele estádio é muito bonito, ele foi feito para as Olimpíadas de Beijing de 2008, e chegar lá, estava tudo indo tranquilo, e aí quando eu vi aquela caixa cheia de bandeira, tinha 46 países, né? Então tinha 46 bandeiras ali. Eu já fiquei emotivo quando eu vi a caixa, e quando ela me deu a bandeira na mão, aí eu desabei chorando de tanta emoção, sabe? Porque em muitos níveis aquilo ali foi demais, sabe? Eu não moro aqui fora para dar as costas pro meu país. Eu nunca dei as costas pro meu país. É só por outras oportunidades que surgiram, né? Mas eu sempre tive o Brasil no coração e, como vocês estão vendo, representei nós nas Olimpíadas. Então, aquilo foi um reconhecimento gigante para mim, sabe? Eu tentei fazer o meu melhor, de usar minha estatura e os meus braços compridos, de elevar aquela bandeira bem alto e balançar ela como se fosse a última coisa que eu ia fazer na vida, né? Foi demais. Foi muito bonito e foi merecido. Bom, só pra gente já fechando aqui, André, você falou, não sou mais tão jovem, né, pra querer fazer carreira olímpica. Teve de aniversário esses dias, né? Quantas velhinhas assoprou, não? Foi 41 velhinhas. 40, e o cara tá mandando bem demais no esporte, 41 anos. Então, André, parabéns. Foi anteontem, acho, teu aniversário, né? Foi, quinta. Quinta-feira, um pouco mais atrás. Então. Quinta-feira. 41 anos e que tenha muita coisa pela frente. A Rádio Independente aqui, o Vale Taquari sempre torcendo por ti e de portas abertas. Sucesso para ti, não só nas Paralimpíadas, como em toda a tua atividade aí com a tua empresa, com tua família. E sabe que tem um grande carinho aqui do outro lado. Tá bom, André? Com certeza. Obrigado pela oportunidade. Desculpa que a gente demorou para fazer a entrevista, mas agradeço vocês aí e a todo mundo que está ouvindo. A gente que agradece e parabeniza, então, duplamente o lajadense André Barbieri pela participação na Paralimpíadas de Inverno de Pequim, mas também, então, estava de aniversário aí na última quinta-feira, completando 41 anos de idade, como o Ricardo disse, mandando muito bem, né? Conseguindo muitos feitos aí, ele mesmo se orgulhando, ficando emocionado,